Agradecer o convite ao Paulo Amado, às edições do Gosto, por poder estar neste fórum Pensar Cozinha. Foi-me lançado este desafio de moderar aqui um painel no âmbito deste chavão, deste tema gerir, e temos então connosco mais três conversadores, ali ao fundo Paulo Vaz, atual diretor da Escola de Hotelaria e Turismo do Porto, alguém com formação na área da gestão, também com outras formações na área das relações públicas, um percurso largo à frente da responsabilidade de formar profissionais nesta área, associado também ao Turismo de Portugal. E alguém com muita experiência também na gestão, do ponto de vista da gestão, que é o tema que vamos tratar aqui neste debate, gestão de pessoas, recursos e de formação também, e de conteúdos. Ao centro, Mário Quessa, correto? Atual diretor de uma plataforma que está a ser criada em associação com a Universidade Nova, chamada TOHO, Tourism and Hospitality Platform, uma plataforma que pretende cruzar uma série de áreas de conhecimento de forma a alavancar e a reunir em prol do melhoramento e do aumento do conhecimento que existe ao nível do turismo e da gestão aplicada ao turismo, neste caso em Portugal. Também alguém com muita experiência, muitas décadas de experiência à frente da gestão hoteleira, muito também focado no segmento de luxo, segundo aquilo que a minha pesquisa me permitiu recolher, e portanto alguém também com uma perspectiva internacional do que se passa atualmente no mercado da hospitalidade e do turismo. E aqui à minha direita, a Tânia Durão, chefe do restaurante Atrevo, licenciada em Geografia, segundo consegui perceber, alguém que mudou de carreira profissional para enverdar nesta área geral do turismo e mais concretamente da restauração, e que tem um projeto próprio há uns anos e que, portanto, tem também à sua frente esta responsabilidade de gerir não só o negócio, como também as respectivas equipas. E eu, que estou também aqui na condição de proprietário de um grupo de restaurantes, neste momento com dois a caminho de 3 restaurantes, projeto chamado Cavalariça. Também venho de uma área diferente de formação, sou formado em Psicologia e mudei para a área da gastronomia e da restauração mais tarde na minha vida, e portanto vamos os 4 tentar conversar um pouco sobre isto, que é gerir aplicado ao turismo e à restauração mais concretamente. Eu preparei aqui uma série de perguntas, obviamente isto é para fluir em termos de conversa, mas queria perceber no vosso entendimento o que é gerir e o que é que mudou nos últimos 20 anos neste conceito de gerir aplicado à nossa área, aplicado à nossa realidade. Se calhar começa ali pelo Paulo. Bom dia, Bruno. Isso assusta-me porque quer dizer que eu já tenho mais de 20 anos de experiência. E assusta-me na perspectiva de que há 20 anos atrás nós geríamos as expectativas de quem nos procurava essencialmente para ter uma formação, grosso modo. Hoje nós temos que gerir essas perspectivas com um público completamente diferente. Ou seja, as gerações que, entretanto, nos chegam às escolas são completamente diferentes. E a diferença tem sempre um aspecto positivo e um aspecto menos positivo. Eu diria que o aspecto mais positivo que nós temos hoje em dia é a diversidade de percursos que as pessoas já trazem quando chegam à escola. Isso é um enriquecimento brutal para a própria profissão. Aquilo que não é tão positivo é eventualmente uma falsa noção da realidade, que está muito condicionada pelos programas de entretenimento, pelo um certo glamour que existe nas profissões, que esconde a realidade de profissões extremamente duras, exigentes, muito condicionadas no conhecimento de que cada profissional tem que adquirir para poder chegar a determinados níveis de excelência. E, portanto, eu hoje em dia tenho que gerir, deixem-me pôr as coisas assim, eu faço uma gestão dos egos e não tanto a gestão do conhecimento que transmite. Porque se nós conseguimos ter uma plataforma de entendimento com os nossos formadores, com os monitores, e está definido de alguma maneira qual é o nosso propósito.
Para a Escola do Porto isso é claro, que é fazer chegar ao mercado os alunos com o maior valor acrescentado possível. Que é isso que nos diferencia dos outros. Mas o que eu tenho que gerir depois é o ego de todo um conjunto de uma comunidade que tem interesses diferentes, tem o mesmo objetivo, mas com interesses e com estratégias diferentes para o alcançar. E isso eu diria que hoje é o mais complexo. Não é complicado, é complexo. Mas também é muito mais interessante, porque pastorear um rebanho de ovelhas com um bom cão é relativamente fácil. Não é isso que nós queremos. Nós precisamos da diferença, precisamos da rebeldia, precisamos da inconstância, precisamos de alguma irresponsabilidade para que possa crescer. É do caos que nasce alguma coisa, não é? Não é necessariamente a ordem, mas que nasce. E a minha função é essa, é de gerir os egos para que o caos que deles saia possa ser transformado em algo construtivo para cada um dos meus alunos. O melhor disto tudo é que temos quase a dose de dopamina que temos no final da formação de um aluno ao fim de algum tempo é quase imediato e, portanto, os resultados vêm-se muito rapidamente. Vêm-se nos concursos, vêm nos restaurantes, vêm-se em milhares de pequenos momentos e em ocasiões em que nós nos sentimos realizados porque alguém que chegou às nossas mãos num estado, eu diria, um pouco mais em bruto, foi capaz de se adaptar, de evoluir e de crescer e de se transformar num profissional. E não há melhor realização do que essa. Continuo a dizer, ao fim de 25 anos a fazer isto, que isso é o que me dá mais ânimo todos os dias para ir para a escola e para estar constantemente a pensar. A minha função, hoje em dia, é cada vez mais o facilitador. Eu tenho que resolver os problemas, antecipar os problemas, eliminar os problemas para quem está a formar, para quem está a gerir a operação da escola e para quem está a aprender, não tenha que se preocupar com nada disso. Mário, o Paulo falou aqui numa questão que me levantou outra, que é, falou em gestão de egos de quem procura a oferta formativa em relação ao que vai encontrar na realidade. E a minha questão é, essa gestão de egos é necessária hoje em dia, porquê? Porque a formação avançou depressa demais para aquilo que o mercado oferece ou porque o mercado parou e não acompanhou o percurso natural da oferta formativa? Obrigado, antes de mais, de me ter convidado aqui. Bruno, esta é uma pergunta, diria, bastante complexa, não é? Porque vivemos num mundo onde, e concordo com aquilo que estava a dizer o colega, temos que gerir a diversidade, não é? E quando estamos a falar de gerir a diversidade, o que é que acontece? Que hoje em dia, efetivamente, é muito diferente no sentido que as pessoas não estão com um percurso específico para chegar no objetivo específico. Há uma mudança de mentalidade também nos alunos mesmos que vão por um caminho e mudam pelo caminho, e acho que tem que se gerir este contexto. Também porque, hoje em dia, sobretudo no nosso mundo da hotelaria, do turismo, da gastronomia, sobretudo, o mundo é sempre mais global. As expectativas são diferentes, há uma internacionalização brutal, então gerir as mesmas pessoas em termos de diversidade é totalmente diferente que há 15, 20 anos, onde havia os mesmos mercados emissores. Hoje o cliente do mundo inteiro, não é? E acho que as instituições académicas, neste sentido, estão a se realizar agora que tem que se mudar isto também, tem que se mudar a preparação daquelas pessoas que vão chegar, que estão com a ambição de trabalhar dentro de um determinado setor, sabendo que tem muitos temas também que até 15 anos atrás nem foram, como se diz em português, não? O tema da sustentabilidade, da transformação digital, etc. E acho que temos de trabalhar junto. Um exemplo é as escolas de hotelaria, junto connosco na Nova, estamos a ver quais são os programas que podemos preparar, que não existem, porque têm outras exigências, novas exigências. Por exemplo, no mesmo tema da sustentabilidade, hoje em dia toda a gente tem a boca cheia de sustentabilidade, mas há poucas pessoas que sabem o que é verdadeiramente. E como é que vou aplicar esta sustentabilidade, que seja social, que seja ambiental, no meu setor, ok? Responder à sua pergunta ou falta alguma coisa? Porque com a acústica não ouviu bem a palavra, talvez chave. A minha questão tinha a ver se
a oferta formativa avançou e o conhecimento se avançou rápido demais para o mercado que nós temos em Portugal de trabalho. Ou seja, se hoje em dia estamos a lançar para o mercado profissionais ou aspirantes a profissionais demasiado qualificados para aquilo que a realidade da maioria da restauração em Portugal é, Sim, sim. pode absorver. Eu acho que efetivamente a resposta seria não, temos que avançar mais rapidamente. Esta é a minha opinião pessoal. É mesmo para isto que precisamos, mais uma vez, voltando no tema da diversidade, juntar-nos com profissionais, porque isto também acho que é uma grande diferença hoje em dia também na mentalidade académica, que tem esta grande vontade de envolver quem está no mercado para mudar as coisas. E só assim se pode acelerar aquela preparação para o mercado. Porque já não existe quem vai especificamente fazer uma coisa sem desviar do percurso. Não é mesmo Então, na mentalidade das pessoas. Então agora lanço essa questão aqui à Tânia. Sim. Como proprietária de um restaurante e como gestora de uma equipa, nós nunca se ouviu falar tanto em falta de pessoas para trabalhar nesta área, na nossa área em concreto, como agora. A minha questão para ti prende-se com porquê? Ou seja, o que é que está a faltar, aquilo que nós temos para oferecer Sim. a quem vem para este mercado de trabalho? Porquê esta falta de pessoas? Foi uma coincidência ser pós-pandemia que isto começou a acontecer? Ou era um problema que já vinha e que nós não conseguimos identificar e que estamos a sofrer agora? Eu penso que a pandemia agudizou esse problema porque eu acho que as pessoas ficaram mais conscientes daquilo que são e daquilo que querem dar em prol do trabalho. E o que eu sinto neste momento é que realmente há mais dificuldade em encontrar trabalhadores eficazes e com vontade de trabalhar, porque as pessoas já não querem dar horas a mais ou serem maltratadas, e isso é o retrato das nossas cozinhas, infelizmente. É o retrato que nós vemos na televisão e é o que temos também dentro de portas. E eu penso que o que acontece é que muitas pessoas fazem o curso com vontade e querem progredir nas carreiras, mas depois, quando chegam à realidade, apercebem-se da realidade e não querem se sujeitar a algumas condições ou a alguns tratamentos. E há muitas pessoas que vão para fora porque têm muito melhores condições fora. Depois, o tratamento, em termos financeiros, e penso que seja por isso que agora nós estamos a sofrer esta falta de profissionais na nossa área. E falta de profissionais não é só falta de profissionais, é falta de profissionais com experiência e com vontade de continuar. Falaste aí na questão das carreiras. A carreira é outro tema, é outro assunto que tem que ser gerido, não é? Esta gestão de carreira, como é que se pensa hoje em dia, e volto a pegar neste assunto, não é? A grande maioria da restauração que existe em Portugal é de pequena ou média dimensão, em que o tema gestão de carreira Não existe. não faz sentido, porque não há carreira para gerir, não é? Quando se vai entrar num restaurante em que a equipa são 4 pessoas ou 5 pessoas, como é que se gera essa carreira? É com o quê hoje em dia, no século XXI? A questão é que nós estamos, quando estavas a falar da questão da falta de pessoal, nós estamos numa tempestade perfeita. Ou seja, antes da pandemia nós já notávamos que havia falta de recursos humanos e estavam a ser supridos por mão de obra imigrante, grosso modo. A isto juntou-se uma mudança completa na mentalidade das gerações. Ou seja, as gerações mais recentes, mais jovens, não estão disponíveis para um determinado grau de sacrifício e de adesão aos projetos. Eu pego em mim, que tenho 50 e poucos anos, eu quando comecei a trabalhar, eu não punha em causa trabalhar 18 horas por dia, 7 dias por semana, durante 6 meses. Isso não era posto em causa, fazia parte, digamos, de um contrato. Não estou aqui a avaliar se era bom ou se era mau, mas era a condição que nós tínhamos. E, portanto, eu e os meus colegas, para nós era absolutamente normal, durante metade do ano, não folgar e trabalhar desalmadamente. Dava-nos gozo, tudo isso. Hoje as gerações têm outros objetivos, têm outra maneira de pensar e, portanto, evoluíram num sentido que as empresas não perceberam e não souberam acompanhar por um lado. A maior parte dos meus alunos, quando terminam, se calhar preferem ter mais um dia de folga do que ganharem mais 100 euros ou 200 euros. Preferem ter tempo dentro do seu próprio tempo de trabalho
para poder dedicá-lo a uma causa do que propriamente ter mais 3 ou 4 dias de férias por ano. Esta incompreensão que eu julgo que faz com que muito daquilo que nós vivemos hoje em termos da falta de mão de obra, se quiserem, que nos está a afetar. Como é que nós gerimos isto? Primeiro temos que mudar da forma de pensamento. Não podemos resolver os mesmos problemas com as mesmas formas que tínhamos anteriormente. Os instrumentos não estão ao nosso alcance. Já não são úteis, já não resolvem os problemas. Depois, é também preciso... Há aqui um fator que nós não falamos nele porque não é muito confortável. Mas as famílias são um enorme airbag para muitos destes jovens. Porque os suportam na sua decisão de não ir trabalhar e, portanto, eles nunca têm, grosso modo, a necessidade de Maslow de ir trabalhar para ter dinheiro para viver. E, portanto, isto cria aqui à espera do melhor momento, a avó dá uma mesada, o pai dá uma mesada, a tia entra com algum, e, portanto, vamos empurrando e as pessoas vão vivendo neste caldo que também não é muito construtivo, nem é muito positivo para as pessoas, porque na maior parte dos casos, as pessoas acabam por cristalizar um bocadinho nesse momento. E, portanto, aquilo que nós precisamos todos é de pensar de forma diferente. O outro aspecto que é necessário é que nós... Eu na escola assumo que formo cozinheiros, porque um chefe de cozinha é alguém que se forma a si próprio. Não há nenhuma tribo no mundo que tenha mais chefes do que índios. E o que nós vivemos hoje em dia é num fenómeno que tudo é chefe. É chefe para lhe pagar menos e ele ficar só com o título e já vai trabalhar para o restaurante, é chefe para crescer, é chefe para isto e para aquilo. E isto mesmo tem que mudar. E nós todos somos responsáveis por isso. E, portanto, este é um momento ideal, porque nós estamos quase a zerar. E, portanto, podemos a partir daqui começar a construir alguma coisa de facto diferente. E isto trata-se não só na escola, mas também se trata... nas conversas que têm entre vocês, cozinheiros, entre nós que lido com os meus colegas das outras escolas, porque isto é global e, portanto, é um pensamento que nós temos que assumir, eu diria para todos, como senão vamos ficar nas mãos de alguém que não somos nós que nem que gerimos, nem que, entre aspas, controlamos para o objetivo que queremos alcançar. Bem, Mário, o que é que a restauração ou a hotelaria no geral tem a aprender do ponto de vista das práticas de gestão, seja de negócios, seja de pessoas, seja do que for, com outras áreas que parece que se adaptaram muito melhor a este novo paradigma, a esta nova mentalidade de estar no mundo do trabalho? O que é que a restauração e o turismo e a hospitalidade têm a aprender? Eu acho que a primeira grande oportunidade está ligado ao aspecto dos soft skills. Porque quando estamos a falar de hotelaria e do turismo, não, em princípio, as pessoas tecnicamente são bem preparadas. Só que um bom cozinheiro não é necessariamente um bom líder. Eu faço sempre o exemplo da minha própria carreira, quando iniciei nas vendas nos hotéis, não é? Pronto, considerar um bom vendedor, mas para eu ganhar mais, a única oportunidade era liderar uma equipa de vendedores, era ser diretor comercial. Não é pelo facto de ser um bom vendedor que uma pessoa é um bom líder, que é um bom diretor comercial. E acho que isto é uma coisa que continuou a faltar muito no mundo do turismo e hospitalidade. É o facto de preparar as pessoas numa maneira que vai além das tecnicidades. Porque os soft skills, hoje em dia, fazem a diferença. E muitos outros setores, até setores muito especializados tecnicamente, estão a perceber que, até assumir pessoas, os critérios maiores são quais são os soft skills desta pessoa. Então, neste sentido, eu acho que temos um papel em preparar melhor as pessoas. Acho que a segunda oportunidade é de dar um know-how, sobretudo quando estamos a falar do nosso setor, da gastronomia, do turismo, de criar de qualquer maneira uma bagagem um pouco mais ampla quando estamos a falar dos temas que contam dentro do nosso setor, que sejam o tema de sustentabilidade, de gestão em termos de estamos a utilizar as ferramentas digitais que estão à disposição. Porque tudo isto é um pouco um problema ligado ao facto que a maioria das empresas são média pequenas empresas. A multinacional tem verba para investir. Eu acho que, neste sentido, temos que preparar e dar as ferramentas às pessoas para se preparar melhor, que seja no lado da liderança, que depois permite gerir pessoas, que vai automaticamente implicar que as pessoas gostam de trabalhar e ficam nesta realidade, porque efetivamente
como o Paulo estava a dizer, as exigências dos jovens são diferentes de uma vez e tem que se respeitar isto também, não é? Porque nós trabalhamos 15, 16 horas por dia na altura que as pessoas estão a fazer ou devem fazer a mesma coisa. Então, acho que são as duas grandes oportunidades em termos de preparar melhor quem gosta deste setor pelo futuro. Tânia, para terminar, que estamos aqui a chegar ao fim do nosso tempo, quais é que tu achas que são os principais desafios ao nível da gestão para pessoas como tu e eu, que estão à frente de projetos pequenos, de equipas pequenas, nos próximos 5 anos em que parece que só se aposta em empreendimentos grandes projetos hoteleiros, multinacionais, cadeias nacionais e internacionais? O que é que vai acontecer aos pequeninos nos próximos 5 anos? Ou se tornam grandes, ou não sei, mas o que eu sinto é que é difícil de encontrar trabalhadores ou pessoas que olhem para os nossos projetos como nós próprios olhamos, e se nós não tivermos a capacidade de motivar outras pessoas a seguirem as nossas ideias, prevejo um futuro difícil, porque cada vez mais, corroborando aquilo que já disse anteriormente, é difícil de encontrar pessoas com motivação e com motivação pelas causas que nós lutamos. Sim. Eu penso que, e agora para encerrar e também para dar um pouco aqui a minha perspectiva, eu acho que, de facto, nós não podemos deixar de acompanhar o que se passa à nossa volta, nem podemos deixar de estar atentos ao que se passa à nossa volta, e a evolução do conhecimento académico, do conhecimento técnico é gritante e, portanto, sim, devemos conseguir sair um bocadinho de nós próprios e continuar a estudar, continuar a investir em nós próprios, mas ao mesmo tempo nunca tentar equilibrar isto com uma carreira e que, na minha perspectiva, não vai perder nunca a sua essência, que é uma carreira de proximidade, de cumplicidade com o cliente, com as equipas, onde a progressão não é tão rápida como noutras, e acho que este é um desafio muito crítico para nós. Como é que se mostra futuro que demora tempo a atingir na sociedade do aqui, do agora e do já, não é? Dos vídeos de 15 segundos e dos 140 caracteres. Se posso só fazer um comento final, conectando-me àquilo que está a dizer, é que eu acho que o mundo académico, neste sentido, tem o papel, sobretudo, de trabalhar junto com quem está no mercado e ouvir bem e não dizer o contrário e propor coisas que depois não vão ter que ser seguido pelo mercado. Não, é o mercado a dictar mesmo aquilo que temos que fazer. E a outra coisa, quando estamos a falar das pequenas realidades, acho que é a tipicidade do nosso setor. E, incluindo o Covid, acho que o interesse para quais são as realidades mais pequenas, mais autênticas, mais regionais, está a crescer enormemente. Acho que tem um futuro enorme. A única coisa que temos que fazer é, às vezes, ter uma agregação no esforço de melhorar as coisas entre nós, não é? E estou a falar das realidades dos restaurantes, dos hotéis, do mundo académico, etc. Porque o mundo não é feito só de multinacionais, ao final, e sobretudo não no nosso setor. Desculpe lá, o último comento. Sobre o que tu estavas a dizer da carreira, eu acho que as carreiras, nós vamos ver uma nova forma de olhar para as carreiras. Não tanto hierárquica, mas de projetos. E em que tu admites hoje ser dono de um restaurante e chefe do teu próprio restaurante, ou chefe de mesa do teu próprio restaurante, e amanhã estás perfeitamente disponível, sem sentir nenhum tipo de censura ou de má percepção ou de menosprezo por mudares, fechares o teu negócio e trabalhar num outro negócio. E depois, ou seja, não vai ser uma linha reta, mas vai ser aquilo que é a vida de todas as pessoas. Um zigue-zague que nos vai levar até aquilo que são os nossos objetivos imediatos. Porque, de facto, hoje a vida é um jogo. E nós é no instant pleasure que retiramos, digamos, a energia e nos alimentamos dela. E, portanto, eu vejo muito a evolução da carreira profissional no futuro desta forma. E isto é preciso preparar as pessoas, por um lado, para aceitarem o fracasso como uma parte construtiva deste processo e aceitar os outros e ensinar aos outros e ver aos outros que o fracasso é preferível alguém que tenha um fracasso porque tentou do que alguém que está sentado à espera que lhe venham bater à porta ou que o levem a casa. Bom,
Muito obrigado a todos. Terminámos o tempo. Espero que tenha pelo menos servido para lançar questões e para nos fazer pensar um bocadinho no que é que pode ser o futuro próximo desta área ao nível da gestão.